Abra sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos falar a respeito do capítulo 3. Olha que fresquinho. Quem esteve de manhã vai poder dizer assim, escola dominical. Quem não esteve de manhã não está entendendo nada do mistério. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Do verso 1 ao verso 17. Glória a Deus. Amém? O Espírito Santo faz umas coisas que a gente fala, Senhor, por que você faz essas coisas com a gente, Senhor? Se você se sentir melhor em pé, fique em pé. Se você desejar continuar no seu assento, fique à vontade. O importante é a reverência. Tem muita... Às vezes nós percebemos pessoas em pé sem reverência, pessoas sentadas com muita reverência. Então o que importa é a reverência. Diz assim a palavra, versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu, porém, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que ainda que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifícios de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja conforme edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornou a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado pela palavra que o Senhor nos traz nesta noite. Como eu sempre declaro e creio, a mensagem é tua, Senhor, não é nossa. Sendo assim, Deus, o Senhor é o dono do rebanho. Eu sou apenas um servo. Então, Deus, usa a minha vida conforme o Senhor quer. E fala ao teu povo aqui reunido aquilo que o Senhor desejar falar. Que o teu Espírito Santo flua em nós e também através de nós, a fim de que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor,
Nós te oramos, nós agradecemos, pedindo essas coisas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele é muito conhecido. As pessoas ouvem falar das coisas que Paulo fazia. Eu comentava com o pastor Luiz, ex-pastor do irmão Cláudio. Eu abro um parênteses aqui para dizer, né, que continuemos em oração pela vida do Cláudio, que a mãe de Cláudio partiu para o Senhor e Cláudio ainda está com o coração assim, saudoso, né? Sente saudade. É mais do que natural esse processo. Então, lá no momento da capela, nós conversávamos com o pastor Luiz, e eu dizia a ele, a obra de Paulo, o que Deus fez através de Paulo, no meu entendimento, se divide em dois momentos. O momento missionário, expansivo, onde ele fundou igrejas, plantou igrejas e saiu pelas cidades, anunciando o evangelho e fundando igrejas, foi a primeira parte. A segunda parte, muito obrigado pelo socorro, André. A segunda parte foi quando Deus disse a Paulo, agora, Paulo, é hora de você ficar quieto e consolidar a obra que eu realizei através de você. E aí permitiu que Paulo ficasse encarcerado e, na sua prisão, Paulo começou a escrever cartas às igrejas. Paulo, então, plantou a igreja e, no segundo estágio da sua obra missionária, ele consolidou essas igrejas através das suas cartas. A carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele escreve não uma, mas duas cartas, e você percebe a igreja operosa, a igreja ativa, a igreja avivada, que era a igreja de Corinto. Contudo, Paulo faz algumas exortações, corrigindo o povo pelo seu comportamento. Querido e querida, deixa eu dizer uma coisa a você, e espero não te decepcionar com isso. A igreja não é o lugar perfeito, mas a igreja é um lugar onde as pessoas buscam ser santas. Então aqui na igreja, em todas as demais, você vai encontrar todo tipo de gente. Gente boa, gente querendo ser boa, e gente ruim querendo virar boa. Você vai encontrar todo tipo de pessoa. Amém? O importante é, a igreja real é esta. Agora, a igreja ideal é aquela que nós imaginamos, idealizamos. É aquela igreja santa, operosa, cheia do poder. Uma igreja que faz tudo e não tem falha alguma. Tudo dá certo, tudo é certinho. Não tem nada do que se dizer. Essa igreja aí você não vai encontrar na terra, não. Sinto lhe informar. Você vai encontrar na terra a igreja de pessoas normais, que têm seus defeitos, suas falhas, e que luta constantemente para vencer esses erros e falhas. Então, a igreja de Corinto passava por uma situação em que Paulo precisava corrigir. Qual era o descaminho da igreja? Qual era o erro da igreja? A igreja começou a levantar pessoas como lideranças e endeusar essas pessoas, idolatrar essas pessoas. E Paulo percebe a necessidade de fazer essa correção. No versículo 6, que é o mais conhecido nosso, Paulo afirma, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus é quem faz crescer Jesus em nós. O líder que nos levou a Cristo é uma bênção, mas é um ser humano como você e tem falhas como você. Algumas áreas ele é falho, em outras ele é forte, mas ele luta para continuar sendo forte, até naquelas que ele é falho. Assim como você também. Então nós gostamos de ver nas pessoas a perfeição, e ficamos procurando a perfeição nas pessoas, mas olha só, não se entristeça com o que eu vou lhe dizer. Não existe perfeito. A Bíblia diz que nenhum sequer. E por Deus perceber que não havia perfeição na humanidade, Ele enviou Jesus Cristo. Esse sim é perfeito. Porque através de Jesus, nós alcançamos gradativamente a perfeição. A santidade, buscamos a santidade o tempo inteiro, lutamos contra o pecado o tempo todo. O apóstolo Paulo mesmo declara que ele foge do pecado que tenazmente o assediava. Ou seja, o tempo todo Paulo lidava com situações que ele precisava fugir do pecado.
Eu uso na experiência de José, que viveu lá no Egito, eu uso nessa experiência um ensinamento grande que nós devemos ter. Com pecado nós não brincamos, com pecado nós fugimos dele. Então, às vezes, nós recebemos alguns convites, vamos lá, e aí a pessoa fala, vamos lá, não tem nada a ver, você não vai beber nada, senta aqui do nosso lado só para a gente bater um papo. Aparentemente, aos olhos da pessoa não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver. Você não vai se envolver com aquilo, mas o fato de você estar sentadinho ali, ao lado de um grupo de pessoas bebendo, alguém vai passar e vai dizer assim, olha aquela fulana lá, não é ela que estava na igreja? Olha agora onde ela está. Você nem estava participando de nada, mas aí você configurou um comportamento. E a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Se a Bíblia nos orienta que devemos fugir da aparência do mal, nós não podemos nos envolver com este cenário. É melhor você falar para o seu amigo, olha, gosto muito de você, mas eu prefiro conversar contigo uma outra hora. Vai lá em casa, eu vou na sua casa. Argumenta. Busque direção de Deus, discernimento. Eu vou dar um testemunho de um primo que nós evangelizamos, meu primo, ele acabou entregando a vida a Jesus, novo convertido que era, com o coração sedento pelo Senhor, mas chegou um momento em que ele passou por um aperto. Muitos amigos naquela época, e aí os amigos viraram e falaram para ele, rapaz, só porque você é crente, você não vai mais sentar com a gente, você não fala mais com a gente. Ele, não, eu falo, mas é que, poxa, agora eu tenho compromisso e não sei o quê, nunca nos encontramos. Vocês sempre saem domingo à noite eu tenho que ir para a igreja. Eu não vou deixar de ir para a igreja para ir para barzinho com vocês. E aí, um belo domingo à tarde, eles estavam tudo no bar lá, bebendo. Meu primo foi passando, ele disse, Ricardo, vem cá, Ricardo, senta aqui. E o Ricardo, sem jeito, né, constrangido, e virou para ele e falou assim, olha, rapaz, eu estou com pressa. Não, senta aqui um pouquinho, senta aqui. O Ricardo foi lá e sentou. E começou a conversa entre eles ali, o papo foi ficando agradável, o tempo foi passando. Daqui a pouco um deles fez sinal um para o outro, aquele sinal meio discreto, sabe como é que é? E virou e falou assim, enganou lá, e falou, vamos ver qual vai ser a dele. Colocou um copinho de cerveja e falou, aqui, Ricardo, bebe bem com a gente, cara, quanto tempo, rapaz, que isso? Não faz, a Bíblia diz que não diz nada de beber. A Bíblia não proíbe você de beber. A Bíblia diz que você não pode se embriagar. Rapaz, Satanás conhece a Bíblia. Satanás conhece a palavra. E virou para o Ricardo e falou assim, não, Ricardo, bebe aí, cara, só umazinha com a gente, a última, pela nossa amizade, pelo tempo de amizade que nós temos. Ricardo, para não causar constrangimento, virou, pegou o copinho, levou a boca e deu aquela golada. Quando ele deu a golada, todos eles se levantaram e apontaram. Olha lá o crente, eu não falei? Olha aí, ó, é isso que eu falo, os crentes são assim. Ricardo caiu o semblante dele na hora. Ele olhou para esses amigos, virou as costas e saiu envergonhado. De ali em diante ele decidiu nunca mais se envolver com essas coisas. Através do testemunho do Ricardo, ele continuou passando na rua, cumprimentando os amigos. Através do testemunho dele, indo para a igreja e voltando, os amigos começaram a ter interesse por conhecer Jesus, por saber que força era essa que transformou de forma tão grande a vida do Ricardo. E através do comportamento dele, ele foi dando testemunho a um por um dos amigos. Então, meu amado e minha amada, a igreja de Corinto enfrentava uma situação e Paulo precisava corrigir esse descaminho. Ele trabalha essa condição de você não olhar o ser humano como alguém perfeitíssimo, porque quando fazemos isso, corremos o risco de nos frustrarmos, e essa frustração, o diabo pega isso e fala, tá vendo? Você não quer igreja nenhuma não, rapaz, igreja é tudo assim, sai fora daí, esse negócio de igreja não vai dar em nada.
E aí ele vai argumentando na sua mente, ele vai mandando suas setas, e você vai aceitando esses pensamentos, vai internalizando, vai permitindo que ele encontre lugar no seu coração, e daqui a pouco você está distante da igreja, distante do Senhor, e não quer saber de nada mais do Evangelho. O inimigo usou armas para te afastar. Então, a preocupação de Paulo era que se a igreja continuasse nesse caminho, eles iriam esfriar na fé. Olha só, o nosso maior modelo é Jesus Cristo, não tem outro maior que ele. Lideranças podem ser referenciais, mas não perca de vista que toda liderança, toda referência humana é falha. Eu luto contra o pecado o tempo todo. Mas assim como a você, o pecado também me assedia. E se eu não lutasse contra o pecado teria me vencido várias vezes. Pela manhã, nós tratamos sobre esse tema, mas eu aproveitei para falar de uma questão que trabalhamos na semana passada, também na escola dominical. Falamos sobre relacionamentos. E poucas pessoas, eu acredito que poucas, sabem que os nossos relacionamentos somos nós que administramos. Às vezes nós colocamos a culpa da nossa falha, do nosso erro, do nosso comportamento nas pessoas. O ser humano, ele sempre faz isso. Desde o Éden, quando Deus procurou Adão, falou: Adão, o que aconteceu com você, rapaz? Não, Senhor, o Senhor me chamou, mas eu ouvi sua voz e eu vi que eu estava nu, então eu me escondi. E Deus falou para ele: quem foi que falou para você que você estava nu? Aí ele parou para pensar direitinho, não tinha o que responder para Deus. E Deus falou: você comeu da fruta que eu falei para não comer, não é, rapaz? E ele só virou e falou assim: não, Senhor, olha só, aquela mulher lá que o Senhor me deu, aquela mulher não é brincadeira não, Senhor. Senhor, por favor, Senhor. A mulher que o Senhor me deu, que me deu a fruta, Senhor. O ser humano, ele vai sempre procurar culpar alguém das suas falhas. E nós que somos assim, precisamos entender que os nossos relacionamentos que são gerenciados por nós, às vezes nós não nos relacionamos bem com o outro, porque vemos no outro algumas coisas que nos desagradam. E se olharmos com carinho, com a mente um pouquinho mais aberta, a gente vai identificar no erro do outro uma falha nossa, como se estivéssemos olhando em um espelho, mas não quiséssemos enxergar. Vou dar um exemplo prático para você entender e encerrar essa argumentação com relação ao relacionamento. O André, chega aqui, por favor, do meu lado, André. Digamos que eu não conheça o André. Eu não conheço o André, digamos que eu não conheça o André. E aí nos encontramos aqui na igreja. Nos encontramos, nos cumprimentamos, aquele comportamento social, educado que nós temos, não é? Apertamos a mão, tudo bem? Amém, glória a Deus. E acabou. Aí, na segunda-feira, eu estou passando na rua e o André vem de lá, eu vou de cá. Eu bato o olho no André, o André bate um olho em mim, mas a cabeça do André está tão atarefada de preocupações, de problemas, está soberbado de pensamentos, e aí ele está olhando para mim, mas não está me vendo. E aí o André passa por mim batido, vai, André. Aí eu paro e falo: meu Deus, que crente é esse? Na igreja ontem, sorrisinho, me abraçando, cumprimentou, e hoje nem falou comigo. Isso é uma falsidade. Também deixa comigo, não quero nem mais saber dele. Aí no domingo seguinte, o André chega na igreja. Vamos andar, chegou na igreja. Vem falar comigo. Pai do Senhor, nada. Passei por você na rua, você nem me olhou. Você é um hipócrita, um falso, quero papo contigo não. É claro, né? Dorcas deu uma contribuição aqui. Se você pelo menos falasse isso, já estaria sendo sincero, mas a sua educação, o seu senso crítico não te permite agir assim. Então você não fala, você diz assim, ó. Obrigado, André. Obrigado. Você faz aquele cumprimento
aquele sorriso amarelo, pálido, vira as costas e vai embora, falando assim, vergonha, ainda tem coragem de me cumprimentar. Você pensa contigo, né? Aí você criou uma imagem do André. No primeiro momento, quer dizer, eu criei uma imagem dele no primeiro momento que eu conheci, me decepcionei no segundo e não dou mais oportunidade no terceiro. Quem administrou essa resistência? A minha resistência com o André, a culpa é dele ou a culpa é minha? Responde, gente. Oh, aleluia. Então, às vezes, nós nos comportamos assim com relação às pessoas. Projetamos uma imagem nelas. E quando nós nos deparamos com a realidade daquela pessoa, nós falamos, Jesus, eu pensava que era de um jeito, é de outro. Nós criamos isso. E aí nos frustramos quando essa imagem que nós criamos é desfeita. E essa frustração gera um bloqueio no relacionamento, na amizade, e aí nós temos dificuldades para lidar com as pessoas. Começamos a alimentar pensamentos negativos, coisas ruins a respeito do outro, e quando cruzamos na rua, não aguentamos nem andar na mesma calçada mais. Tu olha daqui, quando vem lá longe, tu fala, ih, lá vem, deixa eu sair por aqui. Jesus. Está vendo? Nós é que estamos gerenciando os nossos relacionamentos. É claro que eu não estou te falando aqui para que você use de hipocrisia e vire para alguém que você não tem tanta afinidade, não tem tanta proximidade e tem até uma resistência por não conhecer bem a pessoa. Você passa por ela, cumprimente, dê aquele abraço, fala, oh, gente boa, isso é uma bênção. Vira as costas e fala, não vale nada. As nossas escolhas, a maneira com que agimos e reagimos com relação às pessoas vão determinar o nosso relacionamento com elas. Eu estou te falando que, se você tem uma resistência, seja pelo menos educado, mas não fingido nem hipócrita. Cumprimente com educação e não alimente mágoa nem rancor, nem seja maldizente, fala mal dos outros, é maledicência e a Bíblia condena esse comportamento. Então nós precisamos entender que se Paulo não faz essa correção na igreja de Corinto, o povo ia desencaminhar, a igreja ia rachar, ia dividir em dois grupos, e eles iam lutar contra si. O grupo vencedor ia se manter na igreja, e o perdedor ia sair fora e ia fundar outra igreja. Está entendendo? Por que hoje nós temos tantas denominações? Por que hoje nós temos tantas igrejas surgindo do nada? Quando você passa numa rua, num dia, outra semana passou, já tem uma lojinha com uma igreja aberta. Dificuldade de relacionamento, problemas de relacionamento. E esse comportamento nosso faz com que nós sejamos vistos pela sociedade com incredibilidade. As pessoas não acreditam mais. Você vai se recordar, não precisa ser muito do tempo antigo como eu, nem tão antigo assim. Você não precisa fazer muito esforço para lembrar que, há um tempo atrás, quando alguém dizia, fulano é crente, ele era bem recebido onde chegasse. Inspirava confiança, as pessoas olhavam e falavam, não, fulano é crente. Hoje em dia, alguém diz assim, não, rapaz, você tem um emprego aí, está precisando de alguém para trabalhar para você? Fulano, rapaz, fulano é crente. A pessoa, Deus me livre. Vejam como generalizaram um comportamento, de repente, de poucos. Mas o erro de poucos recaiu sobre muitos. Então Paulo está tentando corrigir um desvio da igreja. E essa fala dessa noite, eu acredito que Deus esteja fazendo uma correção na nossa maneira de ver a igreja, nossa maneira de nos comportarmos e nos relacionarmos com Deus e com o outro. Jesus Cristo ensinou 2 mandamentos que substituem todos os demais. E esses 2 você conhece de cor, como eu também. Jesus disse que nós devemos amar ao Senhor, o nosso Deus, acima de todas as coisas, e o nosso próximo como?
a nós mesmos. Nós temos muita facilidade de amar ao Senhor, mas quando falamos em relação ao próximo, aí bloqueamos. Paulo, percebendo isso, ele tenta corrigir a igreja de Corinto, dizendo que não poderia existir esse comportamento no meio da igreja, de ficar preterindo, escolhendo pessoas. Aí você vai dizer assim, pastor, eu não faço isso não. Às vezes, você não percebe que faz. A intercessão se posiciona aqui para orar pelas pessoas, e você fica na fila assim, tomara que eu caia com fulano. Tomara que eu caia com fulana. Oh, Jesus, Jesus. Aí chega a sua vez, a fulana está orando por alguém e você, não, pode passar na minha frente, passa. O que você está fazendo? Gente, essa menina está no óleo, ela está feliz hoje. Ela quase não fala e hoje ela está falando, está alegre. Deixa a alegria dela, Diego. Mas nós fazemos isso sem perceber. Você pode dizer que não faz, mas às vezes você faz. Eu vou compartilhar contigo, você já deve ter visto, e eu vi e achei aquilo encantador, de uma verdade profunda. O poder da oração não está em quem faz, mas em quem atende, quem responde. O poder não está em quem faz. Não existe oração forte, existe Deus forte. E muita gente fica procurando oração forte por aí. E por conta disso, alguns aproveitadores se valem desse mecanismo para iludir pessoas. E a igreja vai sendo iludida, enganada. Quem nunca se ofereceu para ir na sua casa fazer uma campanha de oração? Deus me revelou que eu vou lá na sua casa fazer 7 dias. É assim que funciona. Recentemente tivemos uma experiência assim, mas isso não foi a primeira e nem será a última. Tivemos várias outras no passado. De pessoas chegar e dizer, pastor, uma mão lá da igreja lá quer fazer uma oração lá em casa. Oração é sempre bom, amém? Amém. Mas o negócio aqui são 7 dias. A igreja dele vai lá na minha casa fazer oração. Olha só o tipo de comportamento que as pessoas estão procedendo hoje. Mas por que estão fazendo isso? Porque nós estamos dando margem. A preocupação de Paulo era pertinente, era verdadeira. Ele queria uma igreja consolidada, uma igreja fortalecida, uma igreja firmada no Senhor. Então ele tira o foco dele e de Apolo e coloca o foco em Deus. Querido, querida, o teu foco não é pastor A, pastor B, pastor C, pregador fulano, pregador ciclano, missionária fulana, ciclana. O teu foco é o Senhor da igreja. O teu foco é Deus. Ele te conhece melhor do que essas pessoas e vai falar contigo. Agora, enquanto você ficar nessa meninice espiritual de buscar nas pessoas a tua bênção, vai ficar difícil você receber, porque a tua bênção não está nas pessoas, a tua bênção está em Deus. Ele é o Senhor da bênção. Paulo então corrige a igreja com amor, com carinho. Ele diz à igreja que a igreja precisava se comportar de outra forma, e aí ele usa o exemplo de que Deus é o Senhor da seara e que nós somos apenas lavradores. Não vou perder essa oportunidade. Vira para o seu irmão do lado, fala, mostra sua mão para ele. Fala aqui, ó. Mão de lavrador. Fala aí. Amém. Glória a Jesus. Alguém pode ter olhado e falar assim, mas não tem nenhum calo. Mão de lavrador no contexto bíblico é alguém que leva uma outra pessoa a Jesus Cristo, o dono da seara. Então o papel do lavrador é levar a pessoa ao dono da seara. E o dono da seara dá o crescimento. Paulo, quando mostra isso para a igreja de Corinto, ele está desconstruindo algo que a igreja estava começando a construir. E que se continuasse nesse caminho, a igreja ia rachar, ia dividir, iam criar uma nova igreja. Eu tenho até medo de falar. Eu ia falar, ainda bem que eu segurei, gente. Eu ia falar um negócio aqui que vocês iam pensar assim, pastor está falando mal de denominações. Jesus me segurou na hora. Ufa, me livrei dessa.
Senão vocês iam... Nós somos assim, né? Nós criamos conexões. Vem a palavra, você na mente conecta. Então é melhor não falar o que eu ia dizer. Então Paulo, já percebendo isso, e querendo que a igreja continuasse firme, unida, operante, uma igreja cheia do poder de Deus, Paulo diz, vocês precisam olhar para o Senhor da seara e não para o lavrador. O mérito, a glória não é do lavrador, ele é um servo, é um empregado. O lavrador é só uma ferramenta. O dono da seara é que é o mais importante. E aí Paulo dá esse ensinamento à igreja de Corinto, faz essa comparação e nos coloca em uma posição estratégica. O interessante é que ele fala a respeito da manifestação da obra. Recentemente eu estava lendo um texto e conversando com Deus, e eu pensei, Senhor, a salvação é pela graça, mas a salvação não é de graça. E aí, na minha conversa com Deus, né, pode até me chamar de maluco, mas às vezes eu bato um papo assim com Deus. E Deus virou para mim e disse assim, realmente a salvação é pela graça, mas não é de graça. Meu filho pagou o preço pela salvação. E eu falei, glória a Deus. Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Mas o galardão é pelas obras. E quando eu li esse texto da carta de Paulo aos Coríntios, o meu entendimento ampliou um pouco mais. Paulo fala que a salvação foi conquistada por Jesus para todos nós. Mas o galardão do que fizermos em prol do reino, quem vai nos dar esse galardão é Deus. É o prêmio pelo trabalho comprometido, pelo trabalho honesto, pelo trabalho sincero. E isso me despertou para pensar a respeito do seguinte, tem muita gente fazendo coisas para Deus que Deus nunca pediu que fizessem. Tem muita gente trabalhando muito para Deus e Deus nunca pediu que fizessem aquilo. E que o segredo de ser bem-sucedido na obra do Senhor é não fazer o que você acha que Deus quer de você, mas fazer aquilo que Deus realmente está te sinalizando para fazer. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem muita gente que trabalha para Deus, mas não trabalha com Deus. Deus quer que nós trabalhemos com Ele e não para Ele. Eu contei aqui a respeito do bolo de chocolate que Jesus não gostava, né? Claro que foi uma metáfora, foi uma história, né? Só para você entender como funcionam as coisas do reino. E Paulo diz que as obras serão provadas. E aí elas vão ser classificadas entre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E ela vai ser manifesta, vai ser provada pelo fogo. E o versículo 13 diz que Deus vai fazer isso naquele dia. A Bíblia fala que existe um momento, um dia, um tempo, uma situação em que Deus vai olhar o trabalho que você realizou em prol do reino. Isso não tem nada a ver com a salvação. Isso tem a ver com galardão. E Paulo então diz que quando Deus fizer isso e provar essa obra, aí sim, no versículo 14 ele fala, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ou seja, vai receber alguma coisa? Não. Deus não avalia o trabalho feito, mas a sinceridade do coração em fazer o trabalho. Deus não é como nós, que valoriza a missão cumprida. Deus valoriza a forma com que você cumpriu a missão. Porque Deus quer usar a tua vida. Nisso você percebe que Deus ele quer trabalhar junto com você. E Paulo usa a expressão de forma verdadeira. Nós somos cooperadores de Deus.
temos que trabalhar em parceria com Deus e não fazer as coisas achando que Deus está se agradando e aquilo não, Deus não exigiu, não pediu aquilo da gente. Eu penso que tem que pensar bem nas palavras que eu vou dizer, porque eu não quero causar escândalo na vida de ninguém. Mas também não quero ser desonesto, nem comigo, nem contigo. Eu penso que a igreja evangélica brasileira e mundial pegou um atalho. E ao invés de fazer a obra missionária, que é a principal obra que Deus nos pediu, nós estamos nos perdendo com o entretenimento. Estamos nos voltando para shows. O que toca as pessoas, a emoção das pessoas é um bom show. Mas o que toca o espírito da pessoa é uma palavra ungida. O que traz transformação de vida não é um bom show, mas é uma palavra revelada, pregada por alguém que o Senhor usou para falar contigo. Seja na igreja, nesse púlpito, ou seja lá na rua, na fila do banco, lá no trabalho. O que salva e transforma a pessoa é a palavra que Deus nos direciona ao coração e não os entretenimentos que estamos vendo hoje. Eu confesso que às vezes eu vejo algumas situações que chegam a me escandalizar. O Espírito incomoda. Deus não quer que nós sejamos, amado e amada, falo isso com muito carinho. Deus não quer que nós sejamos meninos na fé, crianças na fé. A criancinha é que a gente confronta, ela começa a chorar, vira as costas e não quer falar com a gente mais. O crente maduro, ele recebe uma palavra de confronto e ele vai avaliar aquilo. E vai dizer, Senhor, fala comigo, eu quero crescer, eu quero me transformar. Então Deus não quer uma igreja menina. Deus quer uma igreja madura. Uma igreja que revela Jesus. E não leva o nome de um líder. Uma das maiores dificuldades que eu tenho, sempre lutei contra isso aqui, graças a Deus eu não tive dificuldade quanto a isso. É a igreja do pastor fulano. Gente, está amarrado isso daí. A igreja do Senhor. E muitas igrejas são conhecidas por essa frase. Infeliz. Em todo o Rio de Janeiro e até no mundo. A igreja do pastor ciclano, a igreja do pastor fulano. Gente, aqui a igreja é de Jesus. Enquanto a igreja viver um comportamento infantil, nós estaremos impedindo um grande derramar de Deus. E eu não digo isso da nossa, digo de todas. A palavra que Deus nos traz nessa noite é uma palavra que nos chama à realidade de vivermos uma vida com Deus e não esperarmos muito das pessoas, para não nos decepcionarmos. Nós precisamos ter uma fé firmada em Jesus, e não na irmã fulana, no irmão ciclano, no pastor fulano, no líder beltrano. Não, nada disso. E eu me escandalizo quando vejo essas coisas e vejo como está o comportamento dos crentes em Jesus nos dias de hoje. É uma fragilidade espiritual tão grande que coisinhas mínimas são suficientes para trazer grandes dificuldades na vida das pessoas. Pastor Stefano pregando aqui na quarta-feira, e diga-se de passagem, a mensagem foi muito boa, a campanha quarta-feira começou muito bem. Glória a Deus, porque Deus escolheu fazer isso. A Ele toda a honra e glória. Mas ele pregando na sua palavra, ele usou uma expressão muito interessante, muito verdadeira. Muito verdadeira. Nós não somos vencedores. Não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Mas para sermos mais do que vencedores, precisamos estar em Jesus. Porque é nele
que nós conseguimos vencer. Então, tome essa palavra que o apóstolo Paulo nos traz no capítulo 3 da primeira carta de Coríntios e tome essa palavra como uma verdade na tua vida, tome uma atitude de andar com Deus. Porque quando nós temos um excelente relacionamento com Deus, temos facilidade de nos relacionar com as pessoas. Nós passamos a olhar as pessoas não pelo que elas nos demonstram, mas pelo que elas de fato são. A gente enxerga na pessoa uma pessoa que tem seu lado negativo, tem seu sofrimento, tem suas lutas, tem seu mau humor, tem seus dias de crise, tem seus dias de revolta. Então você olha a pessoa como um ser humano semelhante a você. Existem dias que você não quer falar com ninguém. E as pessoas que você conhece também têm os seus dias assim. E às vezes elas podem te responder de forma áspera, dura, não porque elas sejam assim, mas porque elas estão passando por algum problema. E quando te respondem assim, não olhe a resposta que te deu, mas olhe o motivo que gerou essa resposta. Procure enxergar além do ato. E isso vai facilitar o teu relacionamento com os outros. Então, quem está cheio de Deus, consegue se relacionar bem com as pessoas. Eu quero terminar essa palavra dizendo a vocês o que Paulo disse. Nós somos um santuário. Em nós habita o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus um dia vai retornar para Deus. E quando retornar para Deus, Deus vai exercer o seu papel de justo juiz. Interessante que a Bíblia, ela enfatiza, né? Um justo juiz. Ele não é um juiz qualquer, ele é um juiz justo. Ou seja, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que você fez, Deus vai levar em conta. A gente se assusta quando lê na palavra a seguinte frase: de todas as tuas obras Deus te pedirá conta. Então Deus é justo. E quando chegar naquele grande dia, Ele vai avaliar. Qual foi o teu comportamento? Que tipo de vida você viveu? Qual foi o cristianismo que você pregou com as suas atitudes? Então o apóstolo Paulo diz: nós somos um santuário. Deus habita em nós no Espírito, na pessoa do Espírito Santo. E com isso, nós nos tornamos, vou usar a expressão de Paulo, sois vós, né? O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou em outras traduções, é santo. Se Deus quer fazer de você um santuário para que Ele possa habitar, um lugar de santidade, então viva em santidade, ande em santidade, fuja do pecado, corra da aparência do mal e viva um evangelho genuíno, não um evangelho de criança, como está sendo anunciado hoje, onde tudo é permitido, tudo pode. É um liberalismo fora do comum, onde as pessoas, um domingo estão na igreja, no outro estão num baile de carnaval. Um domingo estão na igreja, no outro estão envolvidos em essa festa Angra Fantasy. Um dia está aqui e o outro está indo ali na hipnose. Gente, o nome já até fala hipnose, né? Vai lá, o diabo vai te hipnotizar, tu vai ficar igual um zumbi, né? Desculpe essa fala minha, mas eu falo de uma forma que você possa compreender. Melhor do que ficar usando argumentos muito intelectualizados e você não entender a mensagem. Mas o que o Senhor está nos falando hoje, chega de andarmos como crianças na fé. Vira para o seu vizinho e fala assim: Deus quer fazer tua formatura. As irmãs podem falar assim: Deus quer fazer, como é que usa a expressão? Debutante, quando faz 15 anos. Debutante. Meus 15 anos não teve festa, não sei como é que funciona esse negócio. Deus quer fazer você atingir a sua maturidade. A criança passa pelo seu período de puberdade. As grandes transformações da vida da criança.
né, do adolescente. Deus quer fazer essa transformação na sua vida. Na sua vida espiritual, Deus não quer mais que você seja criança na fé. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. No comportamento da criança, a criança, aqui vai uma dica, para abrir um parênteses para dar uma dica. A criança, quando olha para você, ela te vê de baixo para cima. Pega o seu telefone, tira uma foto de baixo para cima e vê qual imagem vai aparecer sua. Até você vai ter medo dela. Então a criança, ela é menor em estatura. Quando ela olha para você, ela te vê de baixo para cima. Ela vê uma imagem sua. Aí quando você se coloca no mesmo nível que a criança, ela começa a olhar o seu rosto e ver que você não é aquele bicho papudo que ela viu. Eu falei isso porque tá ali a filhinha da Andressa. Ela me vê todo domingo. Eu brinco com ela, ela sorri para mim. Mas se eu fizer uma cara feia para ela e bater o pé, ela vai sair correndo chorando, não vai? Vai. E aí, para eu reconquistar a confiança dela, vai levar um tempo. Criança na fé tem medo de cara feia. O diabo bate o pé e faz uma careta, sai correndo. Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você seja um crente maduro, adulto. Quando o diabo fizer uma careta, você faz o dedão assim na cara dele e fala: sai daqui em nome de Jesus. Então a palavra dessa noite, Deus está nos trazendo a seguinte realidade: chega de meninice na fé, porque o que eu tenho para fazer na vida de vocês e através de vocês é muito grande, e eu quero usar vocês com poder, mas não vou usar crianças na fé. Vou ter que esperar amadurecer. Então Deus está querendo nos trazer uma palavra de crescimento, para podermos continuar a missão do Senhor aqui. E a maior delas é levar outras pessoas a conhecerem o Senhor da seara. Nós somos apenas servos. Então coloque-se em pé. Eu quero, por favor, orar contigo. Comece a pensar e fecha os teus olhos um pouquinho. Enquanto eu vou falando, você vai pensando. Vai trazendo à memória algum comportamento seu que você percebeu que foi infantil. Depois de você ter feito aquilo, você pensou e falou: eu não devia ter feito isso. Às vezes eu faço, mas nem sei porque eu fiz. Tente trazer à memória algum comportamento seu que revele um pouco desse comportamento imaturo. Comece a pensar a respeito disso, tanto na sua vida pessoal, sua vida secular, quanto na sua vida na igreja. Quem sabe você se indispôs com alguém na família, no trabalho ou na igreja e ficou alimentando esse pensamento negativo que o inimigo plantou no seu coração. O objetivo dele é criar aí uma raiz de amargura, e com essa raiz de amargura ele te tornar cativo, aprisionado, com a vida completamente atrapalhada sentimentalmente. O diabo quer te manter cativo nesses pensamentos negativos, para poder ter armas para te acusar, armas para minar a tua fé, a tua resistência, a tua força. Comece a pensar, quem sabe você falou algo a alguém e essa pessoa se entristeceu e te devolveu uma palavra muito dura e você se magoou e até hoje você alimenta isso. Quem sabe você sempre decidiu o que algumas pessoas inconsequentes decidem quando dizem: eu não levo desaforo para casa. Realmente nós não temos que levar desaforo para casa. Nós temos que apresentar o desaforo ao Senhor. Porque Deus conhece o teu coração e conhece o coração da pessoa que te afrontou, que falou desaforos para você. Deus conhece. Então não leve o desaforo para casa,
mas não pague o mal com o mal. Leve o desaforo para o Senhor. Quem sabe você agiu assim e aí criou uma grande situação, uma difícil situação, e agora está complicado para resolver isso. Nessa noite o Senhor nos faz pensar e perceber que essas atitudes só nos trouxem males. Nada de bom aconteceu por agirmos assim. E o Senhor nos faz uma proposta: mudarmos a nossa maneira de reagir, mudar o nosso jeito de agir, pensar antes de agir. O Senhor nos faz hoje entender que é tempo de crescimento, é tempo de crescermos na fé, é tempo de crescermos em maturidade, é tempo de sermos um santuário vivo do Senhor, um lugar sagrado, um lugar santo. É tempo de andarmos com Deus e em Deus vencermos todas as batalhas. Pense a respeito disso. Deixa o Espírito Santo ir ministrando o teu espírito nessa hora. Pai de amor, eu quero fazer esta oração pelas nossas vidas, Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o nosso comportamento, o Senhor sabe como agimos, o Senhor sabe como pensamos, o Senhor sabe os nossos valores, e o Senhor sabe tudo que nós temos feito até aqui. Mas nesta noite, Deus, nós percebemos a Tua palavra, o Teu direcionamento, que nos estimula, Senhor, a reagirmos como adultos e não como crianças. O Senhor nos estimula hoje, ó Deus, a tomarmos atitudes que vão trazer benefícios e não malefícios. O Senhor nos desafia hoje a tomarmos uma atitude de agirmos debaixo da Tua orientação e não segundo o impulso, o ímpeto da nossa alma. Sendo assim, Deus, nós queremos Te pedir, nos ajude nesse processo, porque de nós mesmos, Pai, nós não temos força suficiente para isso, mas nós tomamos posse da Tua palavra, que declara que nós, no Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, Senhor, a maior vitória que precisamos ter é contra nós mesmos, porque se vencermos a nós mesmos, as demais batalhas não serão tão grandes quanto imaginamos que são. Senhor, por isso toca em cada vida aqui nessa noite, em cada pessoa, Deus, que recebeu essa palavra. Fala, Pai, poderosamente a cada vida que o Senhor trouxe aqui para ouvir a Tua voz, Deus, e que tomemos atitudes que venham honrar ao Senhor. Deus, o Senhor conhece. Quem sabe, Pai, usamos palavras duras que trouxe sofrimento e mágoa ao coração de alguém. Deus, nos dê coragem suficiente para repararmos isso. Senhor, nos dê coragem suficiente para pedirmos perdão, para nos humilharmos, Pai, e sabermos que aqueles e aquelas que se humilham no Senhor, o Senhor a seu tempo as exalta. Senhor, toma em Tuas mãos cada um de nós. Não queremos mais fugir de medo das ameaças do inimigo, mas queremos enfrentar, Senhor, com a autoridade do céu, porque não somos mais crianças na fé, somos pessoas maduras, fortalecidas, consolidadas pelo Senhor, e não é qualquer vento que vai nos afastar do Senhor, não é qualquer vento que vai nos destruir, não é qualquer tempestade que vai nos desarraigar. Pelo contrário, nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, e Ele é a rocha que faz com que nós sejamos inabaláveis no Senhor. Tome em Tuas mãos, meu Deus. Se porventura alguém aqui foi ferido com uma palavra e a tristeza chegou ao seu coração e tem feito mal a essa pessoa, essa tristeza, Deus, nós Te pedimos agora, toca nessa vida, remove toda a tristeza,
toda palavra de humilhação que essa pessoa recebeu, toda palavra de derrota que foi lançado contra ela, Deus remove na autoridade do nome de Jesus. Nós condenamos todas essas palavras que foram liberadas contra essa pessoa e declaramos, Senhor, que a tua alegria, a tua paz envolva essa vida, trazendo a ela o renovo, Senhor, e o fortalecimento necessário para crescer diante das dificuldades e não desistir diante dos problemas. Abençoe, ó Deus, cada vida aqui. Oramos, entregando o teu povo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.